a vida de todos. Vamos para a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 25, versículo 35, quem encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim, então Davi recebeu da mão de Abigail o que ela havia lhe trazido, e então lhe disse, mulher, volta em paz para a tua casa. Como você pode ver, eu escutei o que você me disse e atendi o teu pedido. Esse dia é dia de pedido atendido. Eu vou falar de novo para o glória, para Jesus ser maior. É dia de pedidos serem atendidos. Só quem crê se assenta dando glória. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Minhas irmãs, igreja do Senhor. Davi, ele fazia algum tempo já, em uma rota de fuga. E Davi fugindo para ali, Davi fugindo para lá, levando consigo seus homens. Davi, ele chega em uma certa situação em que ele entra em uma parte desértica e ele encontra muitos rebanhos de ovelhas ali e por conta própria ele decide cuidar. O interessante é que eu começo essa palavra dizendo a você que as ovelhas que ele estava cuidando não eram mais dele. Ele estava cuidando das ovelhas de outras pessoas. Porque Davi fugindo, ele entende que aquilo ali era uma rota de fuga também, porque os seus adversários, e principalmente Saul, ele entenderia que Davi, ele estava em um lugar que ninguém poderia encontrá-lo. Então Davi, pela força do hábito, ele começa agora a cuidar de ovelhas que nem eram mais dele. Davi e 400 homens cuidando de ovelhas em uma região desértica. Aí eu dizendo isso para você, você vai falar assim, Carol, mas o que tem de mais Davi estar cuidando de ovelhas? Vocês percebem, minhas irmãs, que existem alguns hábitos que eles não podem ser mudados? Davi aqui não é mais um pastor de ovelhas. Davi aqui já é um homem de guerra. Davi aqui já tem 400 homens sob o seu comando. Então não tem mais a necessidade de cuidar, mas ele cuida. Não tem mais a necessidade de pastorear, mas ele pastoreia. Não tem mais a necessidade de observar a ovelha, mas ele observa. Por quê? Porque cenários da minha vida podem mudar, mas o meu propósito inicial não muda. Aí tem gente que não me entende, porque nós somos colocadas aqui, nós somos colocadas ali, nós somos colocadas cá, e nós temos os mesmos hábitos. Que hábito? De cuidar, de fazer, de se envolver, de levar para frente, de não deixar morrer. Aí alguém está dizendo, Davi não precisa sim, Davi não faz isso, eu vou fazer sim. Por quê? Porque hábito não muda, ambiente pode mudar, mas aquilo que eu sou... Fala para quem está do teu lado assim, aquilo que você é, não pode ser mudado. Pode. E minhas irmãs, quem se permite viver mudanças que não estão de acordo com a vontade de Deus, nunca vai entender quem permanece na mesma essência. Porque isso aqui não é sobre cuidar de ovelhas que não são dele. Isso aqui é sobre uma essência. É sobre se manter como no início. É sobre não perder o foco. Hoje eu tenho uma espada na mão, mas um dia eu tive um cajado. Hoje eu tenho 400 homens para cuidar, mas um dia foi um simples rebanho de ovelhas que eu cuidava. Você entende que a essência não pode ser mudada? E tem pessoas que não entendem isso na nossa vida. E vou lhe dizer o segredo, não é para entender.
Quem se esquece, quem se permite viver esse tipo de mudança, nunca vai entender, eu e você que permanecemos na mesma essência. E o Senhor está dizendo, ainda que alguém não permaneça, permaneça você. Ainda que alguém não seja, seja você. Ainda que alguém não fique, fique você. Diga para quem está do teu lado, permaneça você na tua essência inicial. Ô Davi, não muda não. Peraí. Aí está lá, olhando ovelhas, e o período, pastora Tânia, de 1 ano, de uma tosquia de ovelhas até outra, 1 ano, Davi cuidando de ovelha que nem é dele. Quando passa-se 1 ano, Davi agora vai pensar o seguinte: eu vou até os pastores locais e vou pedir para que eles levem um recado para o senhor deles. Quem é o senhor deles? Nabal. Olha, já se passou 1 ano. Diga para o vosso senhor que nós estamos cuidando das ovelhas. Não era uma obrigação, mas eu quis. Ninguém me forçou, mas eu quis. Leva o recado, diga para ele a benfeitoria que nós fizemos aqui. Fala para ele que nós somos bons com vocês. Diga para eles que tratamos aqui com hospitalidade, fomos afetuosos, conta tudo para ele. Aí a Bíblia diz que esses vão até Nabal com o seguinte recado: Davi e os seus homens estão aqui, nos trataram bem, e tudo aquilo que você já sabe. A Bíblia nos fala que Nabal, ele é um homem não apenas mau, mas ele é um homem terrível. Porque alguém se deparar com uma situação como essa e não ser constrangido pelo ato da generosidade, só pode ser alguém muito ruim. Porque onde estava Nabal, enquanto as ovelhas e os pastores estavam durante o período de 1 ano no deserto? Ai, Carol, mas Nabal é o fazendeiro rico da história. Nabal tem homens que trabalhavam para ele, sim, mas e a assistência? Quem deu? Hã? Quem fez o negócio acontecer aqui? Você está entendendo que Davi durante 1 ano tomou uma posição que Nabal teria que ter tomado? Então Davi está dizendo tudo para Nabal só nessa frase: diga para ele que nós fizemos o bem. Davi está mostrando para Nabal, através dos mensageiros, que enquanto Nabal esteve ausente, Davi ele estava E sabe o que eu acho mais interessante ainda aqui? É que ninguém vai parar de cuidar de ovelha porque Nabal não está. Ninguém vai parar de fazer as coisas porque Nabal não está presente. Na falta de um Nabal, Deus sempre diz para um Davi: cuida você. Marassala de Oreba. E Deus está dizendo nessa casa, nesse início de noite: não fica se achando não, porque na tua ausência não tem ninguém. Se você não quer, Deus manda quem quer. Se você não cuida, Deus manda quem cuida. Fala para quem está do teu lado aí, toma cuidado, viu? Não, mas dá uma encarada. Dá uma encarada. E agora fala de novo, toma cuidado aí, viu? Sabe esse tipo de gente que fica pensando: se eu não tiver, não flui, se não for eu, não vai? Vai nessa, Nabal. Durante 1 ano, enquanto você esteve ausente, sendo o dono do rebanho, tinha um Davi lá dizendo: eu estou aqui protegendo. Eu estou aqui cuidando. Só que aí Nabal simplesmente fecha o coração. E é isso que eu fico pensando dentro desse texto. Para que tanta hostilidade? Carol, porque Nabal era sanguíneo. Porque Nabal ele era um homem terrível, era um homem mau. Mas ele conhece Davi? Ele convive com Davi? Ele teve o prazer de se assentar com Davi e ter uma conversa?
Quando ele ouve que Davi estava cuidando, estava ali, foi hospitaleiro com seus pastores, sabe o que a Bíblia vai nos contar? Que Nabal simplesmente ordena para que esses mesmos que foram como mensageiros de Davi e agora voltam completamente hostilizados pela maldade de Nabal, não apenas levando um recado, mas trazendo no próprio corpo a evidência daquela maldade, a palavra que Nabal liberou para eles, para que fosse entregue a Davi, é o seguinte: diga para Davi que ele é um covarde, fugitivo, usurpador. Está tudo errado. Davi está entrando numa guerra que não precisa entrar. Davi está fazendo uma tempestade em um copo de água que não precisa fazer. E outra, está entrando numa situação que ele não ia ganhar nada. Para quê? Provar para quem? Vou provar para Nabal. Não é qualquer um que ele está mexendo. E Davi está indo com força, tá? Está indo. Está atiçando os homens. Vamos, vamos. Aí a Bíblia. E quando Abigail, mulher de Nabal, que era uma mulher prudente, que era uma mulher sensata, ouviu acerca do que Davi estava fazendo mediante a ação de Nabal, ela disse: preciso preparar algo e me apressar a me encontrar com Davi. Você percebe que no mesmo ambiente que tem um Nabal, existe uma Abigail. E isso aqui é tão forte, minhas irmãs, que o caráter de Nabal, ele não altera a essência de Abigail. Existem pessoas que elas são maleáveis. Dependendo de quem eu tenho do meu lado, eu mudo. E vou falar dentro da Bíblia aqui para ninguém falar: Carol foi lá e falou coisa dela mesma. Não, é a palavra. Acabe é bom. Acabe é bom. Só que depois que ele se casa com Jezabel, muda. Toda vez que eu olho para Acabe, sabe o que eu sinto? Toda vez que eu leio esse texto bíblico, eu sinto tristeza. Eu sinto uma sensação de impotência, uma vontade de ter estado naquela época e ter falado: Acabe, acorda. Olha quem você está se tornando por causa dessa pessoa que você escolheu ter do teu lado. Você entende esse tipo de gente maleável? A pessoa é, mas simplesmente escolheu alguém para estar do lado. Não estou falando aqui de relacionamento não, minhas irmãs. Estou falando de ciclo. Ciclo, amizades, ciclo, companheirismo, ciclo. Você não vigia em quem coloca a tua volta, e você começa a ser moldado de acordo com aquilo que a pessoa quer que você seja. Perde caráter, perde identidade, perde essência. Agora você é aquilo que as pessoas querem que você seja. Abigail não. Mora com um homem terrível, mas ela é justa. Convivem com um homem completamente terrível, maldoso, mas ela é justa, bondosa e sensata. Falar para quem está do seu lado assim: não permita que alguém mude aquilo que você é. Não permita. Aí lá vai Abigail. Prepara aqui, prepara ali, prepara lá. Faz um grande presente para Davi. Davi até então ele só queria pão e água. Ele só queria pão e... Aí aconteceu tudo isso, né? A hostilidade de Nabal. Aí quando Abigail vai até Davi, Abigail não está levando só pão e água. Ela está levando queijo. Ela está levando tâmaras. Ela está levando figo. Porque você percebe o tipo de essência que Abigail tem, minha irmã? Davi estava esperando pão e água. Ela está dizendo: não, eu tenho muito mais para te entregar dentro desse cenário. Seja o tipo de mulher que surpreende alguém na tua conduta e no teu comportamento. A mulher que
supera as expectativas impostas, sabe? Preparou tudo. Quando ela se apresenta até Davi, carregando, tudo aquilo que ela trouxe da sua casa, a Bíblia fala que ela pula, do animal que havia levado ela até esse local, e simplesmente ela se joga, ela se prostra, ela se ajoelha aos pés de Davi. O tema que foi escolhido para esse congresso é um tema muito poderoso, porque não foi uma espada que parou Davi, não foi uma lança que parou Davi, foi uma mulher. E vou acrescentar, uma mulher de joelho dobrado, porque a Bíblia está dizendo que Abigail está assim nos pés de Davi, desse jeito, dessa maneira. Abigail está completamente prostrada. Davi é surpreendido, porque ele estava esperando qualquer tipo de coisa naquele lugar, porque ele já havia presenciado isso ali, a hostilidade, a maldade. Então ele está esperando ali gente do mesmo nível. Se o dono da terra é assim, quem dirá a mulher? Vamos até lá e não vamos deixar nenhum só homem vivo, Davi. Aí de repente surge a mulher, contrariando toda expectativa de Davi, mostrando para Davi que no meio de tantas pessoas corrompidas ainda existia uma que não vence pela força do braço, que não vence pela ferramenta que está nas mãos, mas entende que diante do cenário de batalha iminente, o único segredo para mim é me prostrar e rogar. Eu vou me prostrar e rogar. Pega na mão da irmã que está do teu lado e libera a palavra. Diga: se prostra e roga. Para essa guerra hoje, minha irmã. Para essa batalha hoje, minha irmã. Para o cavalo e o cavaleiro hoje, minha irmã. Se prostra e roga. Aí eu quero imaginar Davi em cima do cavalo dizendo: para. Aí está lá Abigail aos pés dele, dizendo que o que ela havia trazido era como um pedido de desculpa. Estou parafraseando a palavra aqui só para você entender. Um pedido de desculpa, para que ele não tomasse aquela causa como transgressão de Nabal. A culpa era dela. Quem olha para Abigail falando esse tipo de coisa para Davi, sabe o que pensa? Que mulher tola. Por que ela está tomando uma culpa que não é dela? Carregar nossa culpa já é difícil, imagina carregar a culpa dos outros. Você entende isso aqui? Carregar uma culpa que não é sua, uma transgressão que não é sua, mas ela está dizendo: é minha. Que tipo de ousadia é essa, Carol? O tipo de ousadia que só uma mulher que sabe o que trouxe de casa para o ambiente que está de joelhos tem o tipo de posicionamento que está tendo. Porque Abigail poderia ter falado qualquer coisa ali. Ela poderia ter chorado, ter gritado, ter se ajoelhado, ter pedido desculpa. Eu estou falando sobre um cenário iminente de guerra. Davi poderia olhar para ele e falar assim: sai da minha frente, mulher. Eu vou acabar com teu marido, eu vou acabar com a tua casa. Só que Davi para ouvir. Por quê, Carol? Porque ela apenas está nos pés de Davi? Porque ela está prostrada aos pés de Davi? Não apenas por isso. Porque ela trouxe algo. Desde o princípio, Davi só queria comida. Aí quando Davi percebe que aquela mulher levou aquilo que ele queria lá do início, ele diz assim: deixa eu escutar. Minha irmã, às vezes você está de joelho, mas não trouxe nada. Você está prostrada aos pés, mas não trouxe nada. Sabe o que eu aprendo com Abigail? Não é apenas o ato de me prostrar e rogar por misericórdia, mas é também ter trazido algo de casa para participar daquele momento. E o meu recado nessa noite é para quem trouxe a oferta de casa.
Deus está dizendo, não é apenas a tua oração, a tua busca nessa noite que está paralisando o mundo espiritual, mas é a entrega que você trouxe de casa. É dentro do cenário da guerra você ter força para entregar, é dentro do cenário da morte você ter força para entregar. Deus está dizendo, não apenas se prostra, entrega, Abigail. Fala para essa Abigail que está aí do seu lado, entrega, Abigail. Se for possível, coloca o versículo 32 aí para mim. Depois de Abigail ter falado tudo, falou tudo o que tinha que falar, está nos pés, levou algo, está entregando. Olha o versículo 32. Abre aí sua Bíblia, vou esperar você abrir, abre aí. Abre aí. Versículo 32 do capítulo 25. Então disse Davi a Abigail: bendita é você, e bendito seja o Senhor, que mandou você ao meu encontro. 33. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. Sabe o que Davi estava dizendo aqui para ela? Você soube a hora certa de entrar no meu caminho. Isso aqui é um choque de realidade para Davi, minhas irmãs. É por isso que ele diz no versículo 33, bendita seja a tua prudência. Por quê? Porque ele foi imprudente. O próprio Davi estava entrando por um caminho que ele não tinha que entrar. Ele estava sendo imprudente em uma situação que ele não deveria ser. Então de repente ele agora se choca com uma mulher que entrou no caminho certo, na hora certa, na situação certa, e ainda é prudente. É por isso que ele diz: opa, você é bendita. E mais ainda o Senhor que mudou o teu caminho e colocou você aqui. Sabe o que eu quero dizer para você através dessa palavra? Que dentro da imprudência de alguém, você ainda vai ser aquele tipo de mulher prudente que sabe a posição certa que você tem que tomar. E é isso que assusta. Sabe o que assusta? É quando uma mulher está posicionada do jeito certo e na hora certa. Isso assusta. Porque todo mundo está esperando já nessa geração, nesses últimos dias, as pessoas agirem do jeito que bem querem, com muita pressa, com muita hostilidade. Só que aí de repente Davi se presencia com uma mulher que está dizendo: eu sou calma, eu sou sensata, eu sou prudente. E Deus quer levantar esse tipo de mulher nessa última hora. A mulher que não entra no padrão de todo mundo, mas escolhe viver o padrão da prudência diante de Deus. Fala para a mulher que está do teu lado: essa mulher é você, bendita seja você. Com a Bíblia aberta ainda, estou encaminhando para o final. Olha o versículo 36 aí que nós escolhemos, 35, melhor dizendo. Talvez quando a gente leu no início aqui a palavra, segura aí, você não entendeu o início desse versículo. É por isso que eu falei para você abrir a sua Bíblia, para você entender a palavra aqui. Olha o início do versículo 35. Então Davi tomou da sua mão o que lhe tinha trazido. Segura aí. Você entende que aquilo que ela levou teve um efeito? A gente fala a mulher que parou a guerra só porque se prostrou aos pés do rei, tá? Se prostrou, rogou, pediu misericórdia, mas também foi entregar.
Davi não vai negligenciar o que ela trouxe. Ele não vai dizer, leva de volta. Ele está dizendo, não, já que você trouxe, e eu estou entendendo que isso aqui é uma oferta de gratidão, de pedido de desculpa, é uma entrega sua particular, porque eu só pedi pão e água, e de repente eu estou vendo tanta coisa aqui. Aí a Bíblia, e Davi tomou da sua mão. Porque para essa noite o Senhor me disse, não é apenas o clamor que vai parar a guerra. Não é apenas a oração posicionada que vai parar a guerra, mas é a oferta que muitas trouxeram para me entregar. E não estou falando qualquer tipo de oferta não, viu? Porque Abigail está preparando o melhor para Davi, o melhor para Davi que é rei. Em qual cenário? Guerra. A batalha está batendo na porta da sua casa pela imprudência de alguém, mas está lá Abigail preparando o melhor. Porque quando eu entendo que uma atitude minha pode paralisar toda uma guerra, eu não vou oferecer qualquer coisa, eu vou oferecer o meu melhor. É por isso, minha irmã, que você chegou aqui quebrada, cansada, abatida, porém está entregando o teu melhor para o rei, porque entende que a entrega te trará resultado. Fala para essa irmã que está aí do seu lado, a sua entrega lhe dará resultado. Aí você veio cansada, abatida, frustrada, doente, com dúvida, triste, mas veio, preparou o seu melhor e disse, hoje eu não só vou orar, hoje eu não só vou rogar, não só vou me lançar aos pés, mas hoje eu vou parar essa batalha entregando o meu melhor. É entregando o meu melhor. Davi recebe o melhor de Abigail no meio do cenário da guerra. Aí ele diz assim, vai em paz para a tua casa. Ah, minhas irmãs, Abigail foi para os pés, Abigail rogou, Abigail entregou só para ouvir isso. Vai em paz. E o Senhor me diz que você enfrentou tanta coisa para chegar nesse congresso, só para ouvir isso aqui. Vai em paz. Ah, mas eu vou liberar de novo, eu sinto um ambiente propício para a palavra profética aqui. Vai em paz. Pega na mão dessa abençoada que está do teu lado, dá uma chacoalhada aí e diga, vai em paz. Pode voltar em paz para a tua casa, Abigail, porque a guerra que você chegou, quando você volta, não tem mais, não tem mais, não tem mais. A guerra foi paralisada. Tem mulher que chegou aqui no templo do Senhor vivendo uma guerra terrível, e o Senhor está dizendo, só veio com ela, porque voltar? Vai em paz, durma em paz, vive em paz, fique em paz. A guerra acabou, Abigail, acabou. A morte não vai bater na tua casa, não vai ter derramamento de sangue na tua casa, não vai ter batalha na frente da tua casa. Acabou, Abigail. Há uma ordem de Deus sendo liberada no mundo espiritual. Essa guerra acabou, acabou, acabou. Cadê quem acredita? Acabou, acabou, acabou. Pode adorar, Abigail, acabou. Essa doença acabou. Porta fechada,